Fala, meu querido capivara, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos mostrar uma partida que ela foi repleta de coisas diferentes, inclusive teve um cavalo invisível. É isso mesmo. Então, sem muita enrolação, vamos para o nosso vídeo de hoje. Para você que está pela primeira vez aqui no canal, eu sou o Capivareio e você está no Capivara Chess. Isso mesmo, um canal no YouTube repleto de capivaras do xadrez que estão aqui para se divertir e aprender cada dia mais. Então, a partida de hoje nós vamos mostrar uma partida de quem? De um grande mestre? Não! Do Fernando. Que Fernando? Fernando Capivara, moçada, isso mesmo, um inscrito aqui do canal. E ele jogou contra um americano, o Scott Hahn, isso mesmo. Então vamos lá, sem muita enrolação, como foi a partida de hoje, porque hoje teremos um cavalo invisível. É, um cavalo invisível. Você que está aí, você vai ver por que tem um cavalo invisível no jogo. E então começou a partida, Fernando de brancas contra o Scott de negras e começou aqui, a peleja começou com D4, isso mesmo, D4 está no tabuleiro e depois de D4 veio E6. Será que teremos um gambito da dama? Será que teremos? Não! Teve um bispo F4, então entramos aqui, será que uma estrutura da London? Me parece uma estrutura de London aqui que o Fernando vai jogar. Veio então D5 e depois de D5 veio E3. É praticamente uma estrutura da London aqui, né? Temos aqui D4, o bispo passou fora da cadeia de peões, né? Me parece muito. E aqui o adversário jogou C5, veja, o adversário montou uma estrutura boa aqui para combater o centro. Para quem está começando a jogar xadrez, a ideia das aberturas e as ideias que eu espero que vocês busquem nas aberturas de vocês no começo da vida enxadrística de vocês, busquem aberturas que lutem contra o centro, tá? Então veja que aqui existe uma briga ferrenha aqui por essas casas, né? Então nós temos o centro menor e o centro expandido, vamos dizer assim, que são essas casas em amarelo aqui, né? E a gente tem que buscar, nas nossas aberturas, buscar aberturas que lutem por essa faixa aqui, vamos dizer assim, do tabuleiro, para ganharmos mais espaço para desenvolver as nossas peças. Esse é um dos conceitos fundamentais da abertura de xadrez. Mas voltamos para a nossa partida aqui, teve então C5 e depois de C5 seguiu-se com C3, um lance normal aqui, para manter aqui a estrutura do peão de D4, né, um lance muito típico da London. E depois disso veio então cavalo C6, um lance de desenvolvimento. E aqui, meus amigos, teve um lance que foi o lance B4, né? Normalmente aqui se segue da seguinte forma: cavalo D2, desenvolvendo um cavalo. Como você jogou o peão aqui em C3, não tem mais essa casa de desenvolvimento normal do cavalo. Então o cavalo aqui tem que ir para uma casa de D2, essa é uma opção, né? Depois disso, então, cavalo F6, cavalo de G em F3, bispo D6, bispo por D6, dama por D6 e bispo B5, né? Então aqui, um jogo normal, totalmente equilibrado. Vejam ali na barrinha, a barrinha dá um total equilíbrio nisso daqui, né? E as peças foram desenvolvidas, os dois lados vão rocar agora, né? Então assim, um jogo igual, né? Os dois oponentes aqui desenvolveram as peças, estão saindo da fase da abertura e entrando no meio-jogo em um jogo igual. Mas não foi isso que aconteceu. O Fernando Capivara quis provocar o desequilíbrio na partida. Ele jogou B4, moçada. E aqui, Fernando, eu digo para você e para todos os inscritos no canal, quando vocês forem provocar uma ruptura de peões, vejam se no final dessa ruptura vocês não vão perder um peão, né? Porque veja só, se o adversário captura aqui C por B4 e você fizer C por B4, ele vai capturar aqui e você perdeu um peão e ainda está sob cheque aqui, né? Então você vai ter que desenvolver aqui, por exemplo, uma peça, mas aqui você perdeu um peão e não está muito claro aqui se você tem alguma compensação por isso, né? Então B4 aqui faria sentido se em vez de capturar ali você jogasse então C4, né? Com a ideia de depois de capturar aqui, você desenvolver o bispo aqui. Então aqui você não está em xeque, esse peão está dobrado, né? Você está pior, mas aí pelo menos você provocou desenvolver alguma peça. Essa é uma saída para esse lance B4 seu aqui. Mas enfim, eu acho que não é um lance assim muito bom assim para se fazer nesse momento. Eu acho que seguir desenvolvendo as peças era um pouco melhor, vamos dizer assim, mais seguro. Mas você jogou B4 e depois de B4 o adversário jogou cavalo em F6 aqui.
ele não quis capturar. E aí você, mais do que rápido, capturou ali, né? Tá certo, né? Agora esse peão aqui defende o peão aqui de C5, né? Que não pode ser recapturado. Então você ganhou um peão aqui nessa história. E aí veio aqui um cavalo em H5. E aí eu quero que vocês contem quantas vezes esse cavalo ficou no ar, vai. Ó, aqui é a primeira, ó. Primeira vez cavalo no ar, né? Porque pode ser capturado esse cavalo. Que não foi o que foi feito. Ele jogou cavalo F3 aqui. Então, pessoal, quando o seu adversário move pela segunda vez a peça na abertura, veja, ele estava aqui em F6, ele movimentou uma segunda vez, certo? Quando ele fizer isso, você sempre tem que olhar se a casa que ele jogou não estava defendida, né? Porque nesse caso estava aqui, ó. Era só capturar o cavalo, né? Isso é muito comum em quem está aprendendo a jogar xadrez, que ainda não tem uma certa malícia, né? Depois de um tempo você vai pegando isso, né? Então, por exemplo, quando você está aprendendo as partidas, dificilmente você vai ver os jogadores jogando esse lance, vamos dizer assim, né? Por quê? Então, na hora que ele joga, você tem que entender por que é que os teus adversários normalmente não jogam esse lance aqui. Por que que não joga? Porque está no ar, né? Então, assim, quando a gente fala que a peça está no ar, significa que a peça não tem nenhuma defesa e que você pode capturar, né? Então essa casa já estava defendida, a peça está no ar. Quando eu falar isso, entendam essa gíria, por favor. Bom, então, primeira vez aqui. Jogou então cavalo F3, depois de cavalo F3 veio então aqui B6, rompendo na ala da dama ali. E aí veio então bispo E2, né? Bispo E2 é um lance que você poderia simplesmente ter feito aqui. Depois de B6 aqui, ó, veja a combinação, Fernando, que você deixou passar, ó. Você jogou bispo E2, certo? Jogou bispo E2. Mas aqui você poderia ter feito cavalo E5 aqui, ó. Cavalo E5 é um lance bom. Por que que é um lance bom? Porque aqui vamos dizer que o seu adversário faça cavalo por E5, porque o cavalo dele aqui tá solto também, né? Se ele não fizer nada, você vai capturar aqui. Então quando ele captura, você recaptura aqui de bispo, né? Bispo por E5. Depois, então, ele percebe, vamos dizer assim, que esse cavalo também está aqui no ar e ele volta o cavalo em F6. E depois desse lance vem aqui o bispo P5, fortíssimo esse lance, né? E caso o seu adversário jogue, por exemplo, o bispo D7 aqui para defender do cheque, você joga então aqui o lance C6, ó, fortíssimo. E se ele voltar o bispo para não perder o bispo, você joga então C7. E aqui é cheque e o peão ameaça a dama, né? Então aqui ganha a dama do adversário, né? Porque ele pode cobrir de dama, mas você captura e ganha dama e ainda fica com o peão na sétima, aqui de lambuja, né? Então, veja que essa combinação existia. Mas você jogou aqui o bispo E2. E depois de bispo E2, o seu adversário jogou simplesmente aqui B por C5, tá certo ele? Ele jogou B6 para ameaçar o peão de C5, ele tem que capturar agora ali, né? E depois desse lance você jogou aqui cavalo E5. E cavalo E5, vamos lá, ó, mais uma vez, tá o ataque aqui em cima do cavalo. Depois de cavalo E5 veio então cavalo por E5, não pode capturar ainda porque realmente esse cavalo é mais importante ser capturado agora, então fez bispo por... Depois veio F6, depois de F6 voltou o, o bispo em F4 e veio C por D4, então pela segunda vez nós temos aqui o cavalo no ar, o cavalo está no ar de novo, e veio então E por C4, e a barrinha vai à loucura, né? Porque agora esse cavalo aqui que está no ar está capturando o bispo, meu Deus do céu, está capturando o bispo. E o nosso adversário joga o quê? E5, e a barrinha mais uma vez sobe lá para cima. Veio então bispo G3 para defender o bispo e veio o bispo em D6, moçada. Mais uma vez esse cavalo está no ar. E agora, capturou ou não capturou? Capturou, moçada! Tivemos a captura na terceira oportunidade. Uma passa, duas passa, mas três já é demais. Ele capturou o cavalo com cheque. E depois de cheque veio então rei F8. E depois de rei F8 seguiu-se com roque. Roque no tabuleiro. E depois veio torre G8. Um lance um tanto misterioso aqui, né? Poderia ter jogado um bispo aqui, por exemplo, o bispo em A6 aqui, para atacar a torre de F1 e desenvolver uma peça. Veio então torre E1, depois de torre E1 veio dama C7, tentando ganhar aqui a diagonal aqui do adversário, mas esse bispo aqui é um bispo muito monstro aqui, né? Defende tudo. E depois desse lance seguiu-se com F4 e depois de F4 veio E por D4. E aqui, meus amigos, antes de eu falar o lance que foi feito, se inscreve no canal. E o lance que foi feito é mate em 1. Você consegue ver o lance que é mate em 1, moçada? Se você não viu, o Fernando Capivara viu e vai mostrar para você. Ele jogou
Torre 8. Torre 8 é mate. Isso mesmo, aqui ó, o bispo defende a torre e o rei não tem para onde ir. E aqui, finalizando com apenas 18 lances no tabuleiro, Fernando Capivara ganhou do americano Scott Room. E meus amigos, essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo nosso de análise de partida, porque esse é o intuito do canal. Um abraço a todos e boa capivarada!